nem se preocuparam com isso ainda. Eu assisto só no dia. Uhum. Quando é online aqui, mas depois eu não reassisto, não. Não, às vezes é legal, às vezes um tema que depois que a gente definir o trabalho, tudo, daí nós vou falar, assista essa aula, aquela que é legal rever algumas coisas, né? Pensei também em quem ficar com muita falta, depois vou falar, assista tal aula e me fale sobre a aula. Daí eu quero uma forma de recuperar a presença. Hoje vamos trabalhar com Emile Durkheim. Então tá. A aula passada nós falamos de Comte, né? O Comte é o pai da sociologia, foi ele o primeiro a tratar a sociologia com objeto específico, né? O estudo das sociedades, e ele era um positivista. Davi, chora não, Davi. Chora não, Palmeiras perdeu, já passou. Já parou de chorar? Davi entrou, mas não chegou? Como assim, professora? Chora não, entendi essa daí não. Que o Palmeiras perdeu. Ah! Eu perguntei se parou de chorar. Até eu Já, professora, já parei de chorar nos banhos ali todo dia. Tipo, eu tive que bloquear todo mundo no WhatsApp por causa que eu já não aguentava mais. Mas enfim. Então desbloqueei agora, Davi. Mas até eu, que sou corintiana, estava torcendo pro Palmeiras, ué. Pois então, a senhora é diferente, a senhora tem um bom coração. A senhora é um ser humano que deveria ser seguido como exemplo pela sociedade. Agora. Ai, fazer o quê, né? Nem todo mundo age assim, nem todo mundo age assim. Pelo menos é um time brasileiro. Se o Palmeiras ganha, o mundo não é mais o mesmo. Mas o que teve de meme falando que se o Palmeiras ganhar, o mundo ia entrar em colapso? O ano que vem tem mais. Mas sim mesmo, Deus me livre. É bom a gente se interessar. Pedro Henrique, bem-vindo. Então vamos lá, tá? Então, nós estamos aqui trabalhando sociologia, nós vamos ver como surgiu, o que é a sociologia, como surgiu. Vimos que ela surge no momento de crise, de crise social, com o aparecimento das grandes cidades, com o processo de urbanização que se deu a partir da Revolução Industrial, né? Londres. Eu tenho um filme ótimo, um recorte de um filme, eu vou passar para vocês, vou pôr lá no ar, que é muito legal, que uma professora, ela faz um recorte do filme do Oliver, que mostra Londres neste período da Revolução Industrial. Então, mostra cada coisa, as moradias, o trabalho, o transporte, a sujeira, tudo. E é bacana para vocês visualizarem esse cenário e entenderem por que a crise, uma crise muito grande mesmo nesse processo, né? Porque lembrem-se que as pessoas saíram do campo e haviam problemas no campo, sim, porém a sobrevivência no campo é muito mais garantida do que na cidade, porque e mais democrática também, né? Quando há comida no campo, todo mundo come, quando não há, todo mundo passa fome junto. Na cidade, você precisa de dinheiro
para qualquer coisa, para morar, para vestir, para comer, para tudo você precisa de dinheiro, né? Então é uma mudança muito drástica e eles vão para a cidade, tem aquele impacto, os trabalhos eram de 12, 13 horas por dia nas fábricas e em condições muito, muito insalubres, muito ruins, né? Então, ela surge no momento de crise. A Comte, que já é anterior a Durkheim, né? Ele é do século XVIII para XIX, ele fala, outra coisa importante, neste período já temos todo mundo descoberto, né? O mundo inteiro já é descoberto. A Inglaterra já foi até ali para Nova Zelândia, aquele território que foi o último a ser contactado. Então, eles tinham etnólogos, que eram estudiosos do modo de viver desses povos em todos os recantos, né? Todos os lugares. Tinha também a teoria de Darwin, que ele escreveu a teoria de evolução das espécies. Daí Comte falou, então se é assim para as espécies, pode ser assim para as sociedades. E estabeleceu lá uma classificação que iria das sociedades menos desenvolvidas para as sociedades mais desenvolvidas. Claro que ele é francês, né? E a França estaria no rol das mais desenvolvidas. Sempre pautado, toda sua teoria pautada nesse racionalismo e nesse positivismo, ou seja, da ação de ordenamento, de ser ordenado, de ser cooperativo, né? Todo essa máxima que ele tinha do positivismo, que o progresso só é possível com a ordem e tal. Porém, ele ficou tão aficionado com a sua teoria que ele formou uma religião dos positivistas. E creiam vocês que existe isso até hoje, sem nenhuma relevância social, mas nós vimos como o homem é o ser que pode fazer qualquer coisa, né? Naquele dizer de Hannah Arendt, ele pode ainda achar que uma religião positivista é razoável, né? Então, seria o preceito que a razão é o Deus e sei lá o que mais. Enfim, mas daí vem Durkheim interessado nessas questões levantadas por Comte, porém ele é outro perfil. Ele é um acadêmico, né? Ele é um professor de academia. E vai dar, e claro, isso porque ele já é da passagem do século XIX para o século XX. E ele vai estabelecer a sociologia como uma cadeira da academia, como uma matéria, como uma disciplina, tá? Então, ele está bem preocupado em estabelecer parâmetros que reconheçam a sociologia como uma ciência, assim como as ciências naturais, biológicas, etc. Quais eram as motivações de Durkheim? Primeiro, essa mudança da sociedade contemporânea. Ontem eu dei uma aula de Revolução Francesa e em 10 anos de Revolução na França mudou completamente o perfil político do poder e teve como resultado o Estado da maneira que nós o vemos hoje, né? Um Estado constituído por um governo que tem um território, que tem uma Constituição, que tem um corpo burocrático, que tem uma força própria do Estado, não de um rei, não de um governante, que é laico, que é desvinculado à religião completamente, mais ou menos, né? Tem gente que ainda quer vincular, mas enfim. Então, este modelo que hoje para nós é bastante comum no mundo contemporâneo, e quando não é assim nós estranhamos, né? Porque vários países não são assim, mas
o Ocidente, a maioria dos países adota esse modelo organizado e tal, vem de 10 anos de Revolução Francesa, né, que mudou tudo. E ele está na França. E na Inglaterra, a Revolução Industrial que mudou o mundo material, a forma de produção, a forma de trabalho. Imagine, antes da Revolução Industrial, o mundo era construído com as mãos, literalmente, né? O mundo tudo era feito manualmente, os móveis, as roupas, tudo era de alguma eram construídos, as coisas eram construídas por manufaturas. E a partir da Revolução Industrial, não, muda o cenário, completamente o cenário das cidades. Então ele está preocupado com esse novo mundo, né? Porque ele está ali há 100 anos das revoluções e bastante interessado neste novo mundo que é a sociedade contemporânea. O que dá suporte a esse novo mundo é a ciência, claro. Só foi possível existir este novo mundo a partir do momento que se desvincula a religião do conhecimento, da ciência, e se desenvolve um método científico que faz com que possamos pensar a construir o mundo a partir da nossa racionalidade e não mais a partir da nossa fé ou dos nossos dogmas, né? E ele quer fazer essa ciência da sociedade, ele quer ser reconhecido como o estudioso, o cientista da sociedade. Então, ele é bastante metódico, ele está muito empenhado em descrever uma sociologia, uma metodologia para se estudar as sociedades. Vocês já alguma vez estudaram Durkheim ou não? Não? Eu também já cheguei a ouvir, mas não lembro muito bem. Legal, Arthur. Quando você estudou, sabe dizer? No primeiro colegial? Professora, talvez, não sei se foi no 8º ou 9º, não sei. Ok, é importante. É importante e é super compreensível, assim, não é um autor difícil, não. Nenhum dos clássicos comprou sua passagem, mas não pensou. Então volta para 123milhas.com. Está começando mais um Sociologia Animal. Eu vou passar um videozinho de Durkheim, que está lá disponível lá no AVA, na apresentação da aula, porém esse vídeo é mais para que vocês tenham esse amplo, né? Porque eu vou explicar toda a metodologia de Durkheim, mas para que vocês tenham esse apanhado geral deste autor que ele veio dizer ao mundo, e também fica disponível sempre para vocês que queiram retornar isso, né? Amada, antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia. Oi? O vídeo de hoje é sobre Émile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917, um dos fundadores da Sociologia como disciplina científica. Foi o primeiro professor de Sociologia e seus escritos foram no sentido de criar, formalizar e descrever os modos de operar dessa nova ciência. A pergunta que intrigava Durkheim era: como é que, tornando-se mais autônomo, o indivíduo... Como é, Davi? Não, pois é, eu só disse pra ela que a gente tava conseguindo escutar o vídeo. Vocês estão ouvindo bem ou não? Tá, é por causa que a senhora com o microfone ligado tava dando retorno. Tá, eu desliguei, então agora eu vou voltar o vídeo e desligar o... Beleza. Tá? Só um Beleza. minuto. como disciplina científica. Foi o primeiro professor de Sociologia e seus escritos foram no sentido de criar, formalizar e descrever os modos de operar dessa nova ciência. A pergunta que intrigava Durkheim era: como é que, tornando-se mais autônomo, o indivíduo depende mais estreitamente da sociedade?
Ele pensava isso no contexto do desenvolvimento da vida moderna, ou seja, dos desdobramentos das revoluções burguesas, o individualismo, a produção industrial, a liberdade e a vida na metrópole. Durkheim também tentava entender o que estava acontecendo naquele período. Bom, a resposta de Durkheim se baseia em uma distinção. Todos nós, indivíduos, possuímos uma consciência individual que, de um modo geral, são nossas vontades íntimas, nossas inclinações pessoais, aquilo que nos faz únicos. Contudo, quando as consciências individuais se reúnem ou se relacionam, parece que algo, além delas, é criado. Algo que não é nem próprio de uma consciência individual, nem de outra. Durkheim, portanto, afirma que existe uma outra consciência, a chamada consciência coletiva, que é uma expressão da relação de diversos indivíduos. A consciência coletiva não é um resumo, uma síntese, uma soma das individualidades. Pelo contrário, é uma coisa nova, com características inéditas, com expressões até diversas das individuais. A consciência coletiva, segundo Durkheim, pode ser percebida através dos fatos sociais. E estes são, segundo Durkheim, um objeto de estudo essencial da sociologia. Mas o que seriam os fatos sociais? Atenção para a citação. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou, ainda, que é geral ao conjunto de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui existência própria, independente das manifestações individuais. O que é tudo isso, afinal? Ora, qualquer norma, qualquer regra, qualquer lei, qualquer moralidade pode ser entendido como fato social e, portanto, expressão da consciência coletiva. Quais os exemplos que podemos dar? Dinheiro, a língua que falamos, o horário que comemos, a moda, a arquitetura, os papéis sociais que representamos diariamente, por exemplo, o papel social de professor e o papel social de aluno. Tudo isso pode ser considerado fato social. Por quê? Porque todos esses exemplos possuem as três características básicas dos fatos sociais. Geral, todos, de um certo grupo, estão submetidos a esse fato social. Exterior, a existência do fato social independe de um indivíduo, afinal, tal fato social existe antes e depois desse indivíduo. Coercitivo, todo fato social é imposto ao indivíduo a ponto de que, se ele se recusa a segui-lo, sofrerá uma punição. O mais interessante dessas características é a última condição. Nós só sentimos o peso de um fato social quando resistimos a ele, e daí sentimos a força da coerção em nós. Por exemplo, imagine que você pegou uma nota de R$ falsificada sem saber. Com ela, você vai até uma padaria para comprar um simples pão e a pessoa do caixa vê que a nota é falsa. Ela não aceita e não permite que você leve para casa os pães. Temos aqui um simples caso de fato social. E poderíamos falar de vários outros. Usar uma roupa fora de moda, falar uma língua inteligível, cometer um crime, colar na prova, ou seja, toda e qualquer ação que vá contra alguma regra, norma ou lei, inicia um processo coercitivo. Para que não sofrêssemos coerção social a todo momento, é que participamos de processo de internalização dos fatos sociais. Estes processos podem ser chamados de socialização. Socialização é fazer parte de um grupo social. Para fazer parte de um grupo é necessário aprender quais são os fatos sociais que orientam a vida naquele grupo. Quer um exemplo prático disso tudo? A educação de uma criança. Ela nasce dominada pela consciência individual. Ao longo da vida, ela vai aprendendo fatos sociais que são expressão da consciência coletiva daquele grupo. Enquanto ela ainda não incorporou esses fatos sociais, ela leva bronca, fica de castigo, leva uns tapinhas e sofre algumas decepções. Para Durkheim, tudo isso faz parte do processo de diminuição da consciência individual e aumento da consciência coletiva em cada indivíduo. Daí que podemos finalizar com a seguinte questão: será que somos tão livres assim? No próximo vídeo, iremos explorar mais interessante, né? A primeira coisa que chama atenção é que Durkheim ele está buscando uma ciência que ela seja da sociedade, não do indivíduo. Deixa eu só pôr uma figurinha aqui para vocês. Fala, Arthur, pode falar. Professora, eu cheguei meio atrasado.
A senhora pode só me dar um resuminho de quem é Durkheim? Sim. Só fala. Falo sim, só um minuto. Vou até pôr aqui que você vai acompanhando. Vou pôr aqui. Ok, então vamos lá. Começamos agora também, Arthur. Nós estamos na sociologia. A sociologia, já falei, surge a partir do mundo contemporâneo, que é formado da Revolução Francesa e da Revolução industrial. A francesa muda o poder político, a industrial muda o modo de produção. E isso gera uma crise muito grande, porque as primeiras cidades, que é onde se desenvolve a indústria, Londres, Paris, elas se tornam cidades com muitos problemas sociais, por causa do extenso horário de trabalho, sem saneamento, isso tudo veio depois, né? Primeiro tem o caos, para depois virem as soluções. Ok. E neste novo mundo, já também o desenvolvimento das ciências, porque é só possível pensar racionalmente esse novo mundo a partir do desenvolvimento das ciências. Então, primeiro surge Comte, que é o pai da sociologia, ele que funda essa ciência da sociedade, porém, como eu disse, né, ele é mais velho que Durkheim, ele nasceu entre o século XVIII e XIX, ele ainda é bastante contaminado pelo velho mundo, né? Assim, vamos dizer assim. Então, ele muito preocupado em formar essa teoria positivista, onde as sociedades podem se desenvolver, onde classifica as sociedades ao molde mesmo do estudo de Darwin, evolucionista de Darwin. Ele se empolga tanto que forma uma religião do positivismo, que é o Deus e a razão. Mas daí ele se torna menos importante, né? Por ter misturado as bolas e tal. Durkheim não, é um discípulo de Comte, mas no sentido, ele se interessou muito pelo estudo das sociedades, e ele é um acadêmico, ele é um professor de universidade, né, em Paris. E ele está preocupado em fazer da sociologia uma ciência respeitável. E para isso, ele necessita ter um método científico muito claro. Quando vocês entrarem na faculdade, no primeiro semestre vocês vão ter metodologia científica e vão entender essa necessidade da ciência de ter uma linguagem própria. Uma forma de expressão e de caminho, né? Porque metodologia nada mais é um caminho a ser seguido, próprio para se impor quanto ciência. Ciência, se não é feito dentro dos parâmetros científicos, dentro daquilo que é considerado um método científico, ela não tem validade alguma, né? É a mesma coisa. Eu já falei para vocês aqui que eu ouvi um cientista dizendo que nenhum alimento orgânico tem comprovação científica que é melhor do que os alimentos não orgânicos. Falei isso para vocês? Professora, não que eu me lembre. Tá. Então, esses dias eu ouvi e fiquei embasbacada, né? Porque para mim era óbvio que uma alface do jardim era melhor do que aquela alface cheia de química e agrotóxica. A gente até acha que é mesmo, mas não há comprovação científica disso, né? Da mesma forma que não há comprovação científica que os transgênicos façam mal, né? E há uma... Nossa, professora, você tá falando disso aí agora, e agora eu lembrei que, tipo assim, não tem nada a ver, mas eu lembrei de uma coisa engraçada que eu tava no YouTube ontem, e aí eu vi um vídeo, tipo, de um cara que ele é lá, como é que é o nome? Eu não sei se criacionismo pode ser considerado uma religião, porque é algo tão errado. Não, sério. Tá, tem algumas coisas interessantes, mas meu Deus do céu.
literalmente o cara tava comendo pão mofado, professora. Pão mofado. E tá. Eu vi esse vídeo, Ô, mano. delícia. Nossa senhora, professora. Ele comendo pão mofado, passando a língua no pão mofado, assim, Não, falando. deixa eu ver se eu acho. Meu Deus, eu tenho um livro aqui. E onde está? Só um segundo. Que você falou, agora eu lembrei. Que fala da comida, da história da comida. É um livro maravilhoso. Desculpa, Muniz, mas Tanta esse coisa seu da papo aí vida. eu achei meio E- desagradável. Eu vou te falar que o cara, literalmente, ele tava bebendo água de prego enferrujado. Muniz, sabe por que esse seu papo foi muito desagradável? Porque agora nesse momento tá almoçando, Muniz. Esse livro aqui, ó. Não, pra comida ser com gosto melhor. Nossa, esse livro é muito bom. Graças a Deus. Ô, professora, independente de tudo, esse papo do Arthur Muniz eu achei meio desagradável. Não, A Fome e a Abundância. Eles falam como surgiram essas várias maneiras de pão, né? E na Idade Média, os pães integrais, porque eles punham coisas para aumentar mais o pão, né? Porque o trigo, quando chovia, quando não tinha a plantação não vingava, eles tinham que inventar e tal, punha até argila, horrível. E mofava os pães e as pessoas morriam de comer pão mofado. Eu vou mandar o livro para o teu youtuber, que ele pode morrer, porque tem fungos, daí fala, mas a gente come queijo mofado, tem fungos que não são prejudiciais ao organismo e outros fungos são prejudiciais, né? O cogumelo é um fungo, até o cogumelo, tem o cogumelo que prejudica, que deixa doidão e pode lesar, e tem o cogumelo que a gente come todos os dias no estrogonofe. Era isso que eu ia falar. Tem cogumelo que é utilizado até pra... Cogumelo não. Tipos de fungos que são utilizados até na fabricação de remédios. Sim, das vacinas, né? Das vacinas. Então, o gorgonzola é um fungo que não faz mal. Então, fala para ele parar de comer pão mofado, porque ele pode, sim, vir a sofrer as consequências. Coma champignon. Se quer comer fungo, coma champignon. Rapaz, se eu fosse ser humano também, eu ia ficar zangado, ó. Morrer de ter comido pão mofado. Nossa, mas que burrinho. Gente, Não. Professora, eu fui atrás do link aqui, só pra senhora depois ver aí, depois da aula, o quanto a sociedade é um negócio estranho. As pessoas são estranhas. Depois olha isso, professora. eu vou pegar. Não, gente, mas vocês lembram que nós falamos da Hannah Arendt, que ela diz que o homem pode fazer qualquer coisa? É isso. Lembra que pode tirar a vida, pode qualquer coisa, não comer tendo comida. Vou pôr aqui, ó. Já pus aqui, já salvei. Você sabia que tinha um maluco que comia não tinha mais nada. Não tinha uma maluca que criava rato dentro de casa? Só vai piorando. Só vai piorando. Não melhora nunca. Por que, Arthur? Não, professor, que eu queria avisar que tem um Arthur, ele não pôde participar da aula, que ele tá meio doente. Aí avisou a gente e tipo assim, é só pra senhora ficar ciente também, que ele não participou da aula porque ele tá meio ruim. Quem? O Arthur Pontes Lábio Feitosa. Tá. Depois, na hora da chamada, você me fale e eu vou fazer algumas coisas para quem tem mais falta do que deveria se pôr em dia. Ok, então vamos lá. Já te posicionei, Arthur, então vamos voltar ao nosso Durkheim, né? Então, o que é bem bacana é nós sabermos que Durkheim ele é contemporâneo a Freud. Olha que interessante. E Freud ele é contemporâneo. Freud nasceu em 56 e o Durkheim nasceu em 58, né, do século XIX. E Freud morre mais velho, porque a vida foi melhor para Freud, e Durkheim morre mais novo.
Mas é interessante isso porque Durkheim, ele não quer saber do indivíduo, e o indivíduo é objeto de estudo de Freud. E o indivíduo, então ele fala assim, não me interessa o indivíduo, o que me interessa é a sociedade. E o indivíduo é uma invenção do mundo contemporâneo. O indivíduo, ele surge pós-revolução industrial. Então, o indivíduo não tem ainda 300 anos, né? Tem 270 anos. Como assim, professor? Assim, ó, antes nós não éramos indivíduos, nós éramos pessoas. E qual é a diferença? Uma pessoa, ela é vinculada a um lugar geográfico e a um grupo familiar. Nós carregamos esta origem de sermos pessoas nos nossos sobrenomes. Os nossos sobrenomes refletem ou a nossa origem familiar ou o nosso lugar geográfico. Então, quem chama Ribeiro, que era lá da região do Ribeiro. Quem chama Machado, que a família era de lenhadores. Quem chama, sei lá, Santos, tem a ver com sobrenomes religiosos. Enfim, nós não éramos pessoas desvinculadas nem de uma área geográfica, nem de um grupo social, né? Em cidades muito do interior, ainda conservam muito isso, né? Que as pessoas sabem, não, ele que mora ali para baixo do rio é da família do senhor Cota-Cana, né? Ou Planta Laranja, sei lá. Tem ainda esse restício, claro, porque a história é um processo, não acaba uma coisa e começa outra, é um processo. Então, qual a importância disso? Que o indivíduo é aquele ser livre, leve, solto lá no meio da cidade. A sobrevivência dele depende exclusivamente do seu trabalho. Ele não tem mais, neste contexto... Saúde. Oi? Obrigada. Um corpo social, nem que o sustente, nem que o acolha, nem que o cobre, né? Então, este indivíduo se tornou uma célula, né, humana, que é este trabalhador desvinculado, que ele tem que gerar o sustento seu e da sua prole. E olha que interessante, antes as famílias eram mais extensas, as famílias eram pai, mãe, filhos, tios, agregados, vinha não sei quem, da onde, o primo morar com a família, os avós, nós tivemos, isso durou muito no Brasil, vocês devem ter essas referências ainda da família de vocês, né? Os avós, os avós, a tia solteira, não sei quem. Tem essa figura de família mais extensa ou não? Não? Todo mundo tem família nuclear? Pai, mãe e filhos? Não, tem essas coisas aí, professor. Porque quanto mais vinculado ao país mais rural, né, ao interior, ao país mais rural, mais extensas as famílias. Porque, claro, é fácil pensar, porque a vida no mundo rural, ela se faz a partir de um pedaço de terra, de um espaço, de um sítio, de uma fazenda, de um lugar espacial. E ali várias pessoas contribuem, trabalham para o desenvolvimento daquela parcela de terra, né? Com a Revolução Industrial, as pessoas vão para a cidade e cada vez se tornam mais indivíduos. Daí vem Freud estudar esse tal do indivíduo, né? E Durkheim fala, não, eu não estou preocupado com o indivíduo, eu estou preocupado com a sociedade, com esta sociedade contemporânea. O indivíduo também foi muito apropriado, a ideia do indivíduo,
em função do próprio capitalismo, porque quanto mais individual, maior a liberdade de vender a sua força de trabalho e de comprar coisas no mercado, né? Ter liberdade para comprar. O que é isso? Se nós não temos esse aparato familiar, por exemplo, uma pessoa que sai lá do Nordeste e vai trabalhar em São Paulo, é só ele. E ele tem que se sujeitar a qualquer tipo de trabalho que lhe pague para sobreviver. Então, porque ele não tem como voltar para casa, para a família. Então, esse indivíduo é muito mais barato do que um ser que ele tem uma rede social que o protege. Por outro lado, esse indivíduo, se ele nem tem dinheiro e quer comprar um iPhone mais top, ele compra. Ninguém vai dizer para ele, você deveria guardar teu dinheiro para você comprar uma casa. Não tem isso. Então, o capitalismo se apropriou muito dessa ideia do indivíduo e do individualismo, do respeito à individualidade, para vender mais e comprar mão de obra mais barata. Faz sentido isso para vocês? Sim, professor, dá de entender. É bom a gente saber porque a gente quer tanto a nossa individualidade, né? Porque o capitalismo se desenvolve muito com isso, né? Enfim, mas, então, Durkheim está lá se distanciando do Freud e fazendo com que se firme essa ideia de uma ciência da sociedade, que é a sociologia, né? Então, o que para ele é uma sociedade? Claro que ele está vendo a sociedade urbana, esse é o foco dele, né? A sociedade, para ele, é um conjunto de instituições sociais. O que são instituições sociais? É todos aqueles aglomerados de relações, de pessoas, unidos por algum ideal comum ou por alguma ideia central. Por exemplo, a família é uma instituição, a igreja é uma instituição, a escola é uma instituição. Se nós pensarmos em família, igreja, escola, são coisas palpáveis, materiais. Essa é minha família, pai, mãe, tio e tal. Mas também a educação que se pratica na escola também é uma instituição, o tipo de educação. O Estado é uma instituição, assim como o governo que administra o Estado também é uma instituição. O trabalho é uma instituição, a profissão é uma instituição. O que eu estou dizendo? Religião, política, tudo é uma instituição. São conjuntos que formam a sociedade, onde em cada conjunto desse as pessoas se relacionam em função de um ideal, de um bem aí comum a esta instituição. Por exemplo, nós vamos à igreja como prática de uma religião, né? Então, as pessoas que estão vinculadas àquela igreja que tem aquela religião se relacionam em função dessa espiritualidade. Nós somos vinculados a uma família, então todo mundo que é da família tem em comum este bem que é a família específica, a minha família, não a família do outro. Nós temos a política vinculada ao Estado e ao governo, e as pessoas que compartilham dos mesmos ideais políticos se unem, se relacionam em função desses ideais. Então é isso, né? Ele fala, a sociedade é um todo, mas é um todo organizado. Por isso a sua teoria chama funcionalismo. Porque para Durkheim as coisas funcionam bem
quando cada instituição trabalha de forma ordenada, de forma cooperativa, né? Para promover aquela instituição da melhor maneira possível. Ok. Ele fala assim, o que acontece no interior dessas instituições? Acontecem relações. Como que é isso? Ele chama essas relações, essas trocas, de fatos sociais. Então, por exemplo, quando nós estamos lá em família no domingo e vamos fazer o almoço de domingo com os nossos avós, com nossos tios, tias, este almoço de domingo é um fato social. E este fato social vai educando o Zezinho, entendeu? Porque o Zezinho, ele nasceu, ele não sabe falar, ele não sabe, ele é egoísta, ele quer tudo para ele não sabe se portar, ele não sabe nada, só sabe... Daí, conforme ele vai crescendo aqui no âmbito da família, a família vai educando. Quando chega neste almoço de domingo, vão falar, Zezinho, coma de boca fechada, respeite a tua mãe. Zezinho, respeite a tua mãe. Então, cada encontro desse, cada interação social, produz uma série de fatos sociais. Daí ele fica um pouquinho maior, levam ele para a igreja. Da igreja fala, Zezinho, você tem que amar o teu pai e tua mãe sobre todas as coisas, né? Primeiro a Deus e depois teu pai e tua mãe. Daí o Zezinho já vai sendo introjetado essa ideia de respeito, de amor, etc. Daí ele vai para a escola, Zezinho, esse português que você fala tá bem meia boca, vamos lá aprender o português direitinho. Ou seja, em cada instituição, Zezinho vai ser moldado, vai perdendo a sua consciência individual e ganhando esta consciência coletiva. Daí vocês podem me perguntar, se o Zezinho é formado pela sociedade, né? Ele não é um ser autônomo, cheio de ideias próprias, por que o Zezinho é diferente do Arthurzinho, da Mariazinha? Por que um é diferente do outro? Porque cada interação dessa se dá um resultado diferente. Nunca vai ser um resultado igual. Então, tem gente que é mais influenciado pela mãe, outro pelo pai, outra pela igreja, outro pela escola, outro... Essa combinação de elementos múltiplos que se dá na sociedade resulta em resultados múltiplos, sendo que irmãos criados do mesmo jeito, com diferenças, às vezes muito pequenas de idade, eles são completamente diferentes. Vai ter que pagar impostos, isso mesmo. E aí, Davi, tem um agravante ainda para o Zezinho, que se nada disso funcionar para que ele aprenda a se portar nessa sociedade, vem o direito e a justiça, que também são instituições, que vão levá-lo para a cadeia, que também é uma instituição. Então ele fala, né, Durkheim, que essas instituições funcionam porque eles formam o Zezinho um cidadão dessa sociedade ordenada, né? Essa sociedade, ele tem uma visão de ordenamento. Agora, tem algumas características que são bem interessantes, né? O Estado manda, mas o Estado tem... onde está a supremacia do Estado? Na Constituição, mas daí entra o governo com outra posição política e começa a mexer nessa supremacia, né? Justamente, professor, tá na Constituição, só que aí, no caso, os legisladores têm o poder de futucar ali na Constituição, né? Dá umas furadinhas, né? Dá uma peneiradinha na Constituição. E mudam até a própria Constituição de tempos em tempos. Eu entendi uma roubadinha, professora. Eu falei, Também, né? Mas
uma furadinha. Mas, enfim, para Durkheim, o Zezinho é resultado da sociedade. É a sociedade que forma o indivíduo. Durkheim, ele é posterior a Marx. E para Marx também, nós vamos ver aqui na aula de Marx, é a sociedade que forma o indivíduo. Então, Durkheim e Marx têm este mesmo princípio, que o indivíduo nada mais é do que um resultado dessa configuração social, né? A sociedade molda os indivíduos através dos fatos sociais. Então, o que tem de peculiar estes fatos sociais que tem essa força para fazer os seus indivíduos, seus cidadãos, né? Aqueles moradores ali daquela cidade, daquela sociedade. Aqui, só para descontrair um pouco, que é bem o que a gente vive, né? Mãe, quero fazer uma mecha verde do cabelo. Para quê? É para expressar a minha individualidade. E é porque todo mundo está fazendo, né? Então, se a gente pensar nesse aspecto, teve uma fase antes da pandemia que usou tanto cabelo verde, amarelo, azul, vermelho, qualquer coisa, né? Tinha uns que pintavam até com celofane, daí ficava aquela coisa. E era uma coisa de expressar. Professor, como eu tenho medo de careca, eu nunca pensei em fazer isso. Tenho medo desse negócio. Aí depois eu acordo careca, não sei porquê. Para expressar a individualidade, mas se você tingir o cabelo de pink e não tiver em moda nessa sociedade, você não vai ficar à vontade, né? A mesma coisa das tatuagens, né? Há 20 anos atrás, uma tatuagem era coisa de bandido, coisa de... Hoje é uma forma de expressão da sua individualidade e tal. Ou seja, até nas maneiras que a gente quer ser rebelde, nós somos... Para o meu seria também, Thiago. Mas ele faleceu, por isso que eu tenho tatuagem. Senão, eu e minha irmã, senão a gente não teria, se meu pai tivesse vivo. Mesmo, que a gente tinha o maior respeito. Mas, enfim... Então, é a sociedade que nos molda. E isso é muito fácil de ver. É muito difícil você ter uma ação muito fora da sociedade, muito fora dos padrões sociais, ou que nem estejam sendo discutidos para a sociedade, né? Durkheim atribuiu à sociologia caráter próprio, ressaltando que o seu objeto de estudo, que são os fatos sociais, que divergem de qualquer outro objeto de estudo, porque os biológicos é a vida, né, a expressão do ser vivo, e o psicológico é o indivíduo, né? O que é um fato social? Eu adorei essa imagem. Um monte de gente aqui se relacionando, interagindo e tal. Então, os fatos sociais são os fatos que acontecem no meio da sociedade, ali pelas instituições, né? E o que eles têm em comum? Que fala, isso é um fato social. Por exemplo, eu chegar no banheiro, levei um pé do namorado. Levei um pé. Daí vou lá no banheiro, olho no espelho e começo a arrancar os meus cabelos. Tranco a porta. Isso é um fato social? Não, professora, por que isso seria um fato social? Não faz sentido pra mim. Eu não, chega ali e arranca cabelo do nada. Burra! Não, Isso é coisa. Não, professor, isso é coisa de padre do século. Isso é coisa de padre da Idade Média. A gente faz isso aí, né? Tava se batendo. Então, isso não é um fato social, porque não é um fato relacional que esteja acontecendo
dentro de uma instituição, seja qual for. Aí é uma reação eu comigo mesma, né? Eu com a minha burrice interior, né? Então não tem nada de fato social. Então o fato social são fatos que acontecem, que têm características específicas. De gente doida, mas todo mundo tem um pouco de Arthur, de doido, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Antecede o indivíduo, ou seja, quando nós chegamos na sociedade, esta sociedade já está pronta e cheia de fatos sociais. Já tem definido o que é família, já tem definido a língua que você vai falar. Quantas vezes você queria falar, papai e mamãe, por favor, me ensinem inglês, não português, entendeu? Que para mim facilitaria a vida. Não, aqui é português mesmo. Então, esta força das coisas que já estão por já existirem antes de você, é um fato social. Independe da tua vontade. Você fala, Senhor, eu não quero comer arroz, feijão, bife, salada. Eu não quero. Mas o arroz, bife, feijão e salada é o prato médio do brasileiro. Então é isso que você vai comer, querendo ou não. Ou seja, as possibilidades que se apresentam são fatos já consolidados, você queira ou não. Eu não quero chamar minha mãe de mãe, meu pai de pai. Não, ele é teu pai, ele é tua mãe. Ponto, acabou, entendeu? Então isso não... Arroz, feijão básico. Não, eu queria estar numa sociedade onde o básico fosse um cheeseburger. Não, aqui é arroz, feijão e bife mesmo. Ok. Então, ela independe da tua vontade. Ela é geral para todos, mas conforme-se que esta realidade imposta a você não é um privilégio seu. Ela é geral a todos os indivíduos dessa sociedade. A língua portuguesa é falada por todos os indivíduos da sociedade brasileira. A estrutura daquilo que se entende por religião, por política, por família, por tudo, é comum a todos os indivíduos da sociedade. E te coage. Não adianta você querer sair por aí falando russo. Ninguém vai te entender e ainda vão falar, cala a boca, fala em português. E ainda fala português decente, meu filho. Porque esse português está muito atrasado, muito ruim, né? Até os sotaques nós estranhamos, né? Imagine a língua. Então, ela te coage. E você só sabe que ele te coage quando você tenta não seguir os fatos sociais, né? Por exemplo, a gente é super moderninho, mas já pensou em ir na missa com uma saia muito curta, ou com shorts muito curtos? Vai causar problema, né? Porque nós nos sentiríamos coagidos nessa situação. Fala, Arthur. Professora, uma dúvida aqui fora a parte aqui. É porque eu tava olhando essa imagem, né? E ali, não sei se a senhora consegue ver, tem um agente mascarado ali do crime ali, bem lá no canto superior direito. Isso aí. Aí começaram uma discussão falando que isso é um agiota. Aí beleza, né? Só que a gente tá no questionamento. Isso é um fato social? Um agiota é um fato social? Sim. Sim. Eu disse. Por que, Giovana? Por que, Giovana? Giovana? Sumiu. Ela só acha que é, mas ela não sabe. Não, ela sabe que ela... Tipo assim, porque eu pensei, assim, a pessoa virou um agiota devido à sociedade que ele vive ao redor, né? Tipo, se eu for pra pensar, o cara deve envolvido com essas coisas, tipo, ele viu ali, meu tio, ele dava dinheiro pros caras comprar carro, por que eu não faço isso também? Aí ele vai lá, pergunta pro tio como é que faz os esquemas, ele aprende com o tio e ele vira agiota. Aí, é por isso que eu também, eu acho que seja um fato social. Só que não faz sentido ser um fato social por outro motivo que eu acho assim.
Porque, tipo, não é porque ele tá vendo o tio dele e tal, sendo um agiota, que ele precisa necessariamente ser um agiota devido àquilo. Então, tipo, é uma escolha dele, se você parar pra pensar. Só que aí eu fiquei nessa dúvida, por ser um fato social ou não. Uhum. Não, faz todo sentido isso que você falou, mas por que é um fato social, né? Então ele pode conviver lá com uma família de agiotas. Vamos pensar que a gente vai conviver, nós somos da família dos mafiosos, né? Dos super mafiosos, bandidores. Claro que é só aquilo que é o único fato isolado que está nos influenciando? De maneira alguma, né? Nós temos influência em outros locais, em outras instituições, com outros valores. Se o valor desse indivíduo está focado lá nos valores da família, de dinheiro, de poder, de ascensão, de riqueza, propriedade, ele pode seguir como agiota. Se ele vai lá na igreja e acha lindo que o padre Toninho falou sobre Deus, sobre pecado, sobre usura, sobre lucro, ele pode se virar contra essa origem, né? E seguir outro caminho. Se ele vai na escola e a professora fala, a ciência é maravilhosa, com a ciência nós podemos tudo, ele pode ir para outro caminho também, porque essas combinações são variáveis. Mas por que é um fato social? Porque ele existe numa sociedade com características próprias, né? E ela é comum, por exemplo, na nossa sociedade, é comum que até os bancos sejam agiotas, né? Diz que os nossos bancos cobram mais juros do que agiotas em outros lugares do mundo, né? Também é uma sociedade com recursos bastante escassos, então onde as pessoas podem, de repente, ficar muito sem dinheiro, né? E precisar de dinheiro, né? de outras fontes. Numa sociedade onde você vai no banco e paga 0,2% de juros para recorrer a um dinheiro para uma emergência, nunca você vai recorrer a um agiota. Então, não existe isso. Eu estava vendo uma matéria bem interessante Meu filho está morando na Espanha, né? Eles gostam muito de viver lá. E eu estava vendo alguns vídeos de pessoas que abrem negócio na Espanha. Daí foram brasileiros querendo investir lá e abrir negócio lá e ficaram admirados, porque lá tem assim, você pode comprar ali uma cafeteria, um salão de beleza, pode comprar uma papelaria, qualquer negocinho desses, né? Uma lojinha dessa. Daí eles ficavam escandalizados que o comerciante não tinha aquelas planilhas que aqui no Brasil ensinam a fazer, sabe assim? Quanto gastou, quanto entrou, quanto isso, desvalorizou isso. Não tem aquela coisa super complexa? Sim, não? Como assim, professor? Explica um pouquinho melhor, assim, tipo de planilha. Aqui no Brasil, quando alguém vai abrir um negócio, não tem que ter o controle de todos os custos, de tudo que vai... Sim. Aquelas Isso planilhas super complexas. Uhum. Então, daí eles Pra não falavam, extrapolar como o que eu valor vou... que você tem. Oi? Exatamente, sim. Pra não extrapolar o valor que você tem, porque se pode sair algo mais caro e você sai do controle, você perde tudo, assim. Porque não sabe, sei agora. Isso. Lá ninguém tem. Por que ninguém tem? Porque o dono lá da cafeteria, da papelaria, ele fala assim, não, eu pago 1.000 euros de aluguel, eu faturo 4.000 euros e eu recebo de Prolabore 2.000 euros. Como que você sabe? Porque lá o aluguel é 1.000 euros a vida inteira. O café custa X euros a vida inteira. Ele vai pagar por aquilo a vida inteira. Então, aquilo já é introjetado. Nesse país, ninguém precisa ter educação financeira. A educação financeira já nasce com eles, porque o dinheiro é aquele, o gasto é aquele e a vida é aquela, entendeu? Não tem essa instabilidade.
No nosso país, como ela é muito instável, imagine o supermercado que você fez o mês passado não serve para você fazer esse mês. Então, você tem que Sim, pensar eu tava como... pensando nisso, né, que a senhora tá falando agora. Porque, tipo assim, o valor aqui é muito variável. Pode estar, assim, um mês muito bom, assim, caraca, que mês barato. Aí no seguinte mês tá o dobro do preço, assim, absurdo. Assim, claro que não é em um mês que vai mudando as coisas de repente, mas, assim, em 2, em um ano já tá um preço o dobro. Depende da coisa, né, Arthur? Tem coisa que muda de um mês, que você fala, não, É não, verdade, é verdade. não Carro, é. carro, carro faz isso, professora. Tipo assim, teve um mês mais alto na história, assim, da venda dos carros aqui no Brasil. Acho que foi em janeiro. E, tipo, tava o preço mais absurdo, assim, da história desde 1900 e não sei quanto. E agora que foi cair, assim, um pouco. Porque, tipo assim, parar de comprar carro, porque não dava, professora. Tava muito caro. Tipo, um carro popular tava 100 mil reais. Nossa, Deus, nossa. Não, então, Hum, Então, um comércio de dinheiro, né, que é o ramo do agiota, só pode ter num país como o nosso. Então, é um fato social. Né? Ele não cresce. Não, você agiota na Europa em euro. Vai morrer de fome. Quem vai pegar teu dinheiro? Só se for bandido que não vai devolver. Entendeu? Não cabe, não faz sentido nenhum. Então, sim, né, as coisas boas e ruins, elas se dão naquele contexto da sociedade, né, e elas influenciam e formam este indivíduo de uma forma coercitiva mesmo, né, não é tudo bem. Imagine agora a gente querendo ser rebelde, sair de hippie na rua da década de 70. Vamos parecer uns palhaços na rua, né? Com cabelão, com aquele monte de roupa, colar, nada a ver, né? Até para expressar a nossa... Vamos ser ridicularizados mesmo, né? Não tem como não ser coercitivo. Então, quais são as características dos fatos sociais, né? Então, a coerção social, a exterioridade, que é exterior a nós, a generalidade, vale para todo mundo, ou seja, tudo aquilo que é repetido em todos os indivíduos, né? Todos têm um padrão de comportamento dentro de cada instituição que fora daquilo você é coagido a voltar para aquele padrão. Exterior é exterior ao indivíduo. Ou seja, assim como as regras, as leis, não depende de você. Ela vem de fora para dentro, né? E te coage. E a gente essa coação só se manifesta quando você não faz de acordo com aquilo, né? Adotamos um idioma, uma forma de família diferente, você sente a coação. E ela se apresenta sob forma de sanções, é uma força que os fatos exercem sobre o indivíduo, né? E essa seria a realidade do indivíduo, composta de regras, leis, rituais, costumes. Mas isso muda? Claro que muda, né? Aquele mundo que eu nasci, aquela sociedade de fatos sociais que eu nasci, ela não é mais a sociedade de fatos sociais que se tem hoje, então muda. Então, esta que nós criamos vão ser a sociedade dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos netos, que por sua vez criarão um novo mundo para os nossos. Imagine as relações múltiplas que hoje se tem, que não eram nem concebidas na minha infância, né? Não tinha, eram coisas muito, muito fora da casinha, né? Hoje, imagine todas as expressões que você pode ter, né? E são muito mais aceitas, né? E é bacana que seja assim, porque há um fluxo, uma mudança, mas ele não se dá de forma igual em todo momento, ele sempre se dá em forma de processo, tá? E daí Durkheim escreve um livro que ele chamou Suicídio, o livro, que ele fala, e o suicídio é um fato social.
E por que vocês acham que o suicídio é um fato social, assim como o crime é um fato social? Acredito que talvez, professora, assim, falando o que eu acho. Talvez o suicídio ele tenha uma grande relação com as relações que a pessoa tem também. Às vezes uma relação abusiva, alguma coisa que aconteceu com ela no passado, alguma coisa que ela carrega há muito tempo, e ela fica acumulando aquilo, acumulando aquilo, acumulando aquilo. Chega uma hora que essa pessoa ela não aguenta e a única escapatória que ela pensa é o suicídio. Talvez seja isso que eu penso. Arthur, perfeito, perfeito. Porque o suicídio é uma resposta, entre aspas, possível dada pela própria sociedade por coagir tanto o indivíduo, né? Com um monte de fatos, coage tanto o indivíduo que ela coloca isso como saída. Apesar de não ser, porque não é uma saída nem natural, né? Nós podemos ver isso, por exemplo, no Japão. No Japão, o índice de suicídio aumenta muito quando sai a resposta do vestibular. Por quê? A pressão social para que o indivíduo seja bem sucedido lá no vestibular, porque é uma sociedade tradicional, que aquele indivíduo tem que carregar o peso da sua família para poder até ajudar a sua família, ou para poder corresponder aos valores da sua família, que muitos jovens se matam, né? Eles fecham todos os prédios altos quando sai o resultado do vestibular, eles vigiam as pontes, eles têm umas florestas que as pessoas vão se suicidar, que eles também começam a pôr vigilância. Então, daí você percebe que apesar da sociedade repudiar a ideia do suicídio, é ela que leva o indivíduo a isto como uma saída, porque não é. E por isso que a pessoa que se sente pressionada de tal ponto para ficar tão desesperada, ela tem que sair do meio social que ela vive, né? Seja ele qual for, né? Falar tudo. Não, eu falei exatamente ainda agora. Então, por exemplo, a pessoa tem que, porque esse processo, ela tem que falar, peraí, né? A sociedade está me massacrando. E quando eu falo sociedade, gente, é o conjunto, né? Não é, é o pai, é a mãe, é o vizinho, é o padre. Não, é o conjunto daquilo que ela se sente afetada, né? E cada um sente de um jeito, graças a Deus, né? Ela tem que escapar dessa armadilha, porque o suicídio é um fato social, né? E ela pode escolher ou não participar desse fato social, né? Ela pode recusar, vou embora, vou ser hippie na Argentina, que é mais legal, né? E sempre tem essa possibilidade, né, de sair da situação, porque às vezes a pessoa está tão imbuída com essa pressão social que ela não pode sair. Então, Durkheim ele é poderosíssimo, né, na sua análise. O que é bom de Durkheim? Por que Durkheim é um clássico? Porque ele tem uma análise social que é excelente, que nós somos mesmo resultado desse aglomerado de ações e reações que nos formam indivíduos, assim como nos forma brasileiro, gostando da nossa pátria, falando a nossa língua, tendo os nossos trejeitos, também nos forma em todos os sentidos dos nossos valores, da nossa religiosidade e tal. Isso é muito bom. O que é ruim de Durkheim? Essa ideia de desenvolvimentismo na ordem, né? Que as coisas podem mudar através de uma ordem, e às vezes não. Nós vemos quantos anos de luta
contra o racismo, contra a opressão das mulheres, e são lutas enormes, enormes. Não há como fazer algumas mudanças que são estruturais na sociedade, são importantíssimas na sociedade, falando, não, eu compreendo você que é super machista, entendeu? Não, tudo bem. Eu estava vendo o Cortella falando num vídeo que ele fala assim, como que pode o assédio moral e sexual há 20 anos atrás era super normal e aceito. Aquele homem que não assediava a sua secretária, a sua subalterna, não era homem. E quando a subalterna era assediada, ela falava, ai meu Deus, era só o grau assim de quanto ela conseguia escapar. Imagine hoje, ninguém tolera mais isso, né? Então, não é um processo contínuo de melhora, é um processo de luta. Então, nisso, Durkheim estava errado, de que pode haver mudança de forma ordenada. Eu falo que, às vezes, de forma ordenada e, às vezes, de forma de combate mesmo, né? Às vezes, de forma desordenada, de luta mesmo, né? E aí, gente, como estamos? Daí aqui eu falo para vocês falarem outros exemplos de fatos sociais. A professora deram um melhor exemplo aí, que era o agiota. Excelente, é verdade. As formas de casamento, né? Tinham pessoas da minha geração que não casavam de jeito nenhum, que falavam que o casamento era uma instituição furada, então eles só juntavam. Daí se retomou, hoje os jovens casam de novo. Então, isso tudo são fatos sociais que ocorrem nos grupos sociais em determinada época, em determinado contexto. Isso mesmo. Mas é bom Durkheim, não é? Não? Gostaram de Durkheim ou não? Ou é indiferente? Sim, realmente a sociedade roda do jeito que ele imaginou e do que ele representou aqui nos fatos. Só que, tipo, como a senhora disse no final aí, ele estava errado, achando que a sociedade ia rodar no loop infinito daquela sociedade, assim, não evoluir nessa questão, assim. Tipo, realmente, imagina, professora, há 50 anos, não, 50 anos, é muito tempo, 50 anos atrás, os homens eram normalmente assediadores de mulheres. Nossa, que menina. Tá ligado? Não Aí podia agora. ver uma mulher na rua que já tava com. Tinha obrigação de cantar. Tinha obrigação, tipo assim, e naquela época já era moralmente errado isso, se você for para pensar, porque as mulheres não achavam isso da hora, só que como a sociedade era literalmente empregada com isso, impregnada e sujeita a isso todo dia, diariamente, não tinha como meio que elas escaparem, então o jeito delas fugirem era ignorando ou só seguindo o fluxo. E aí, como a senhora disse, nesse caso eu achei que Durkheim estava bem errado, porque ele tinha que ter pensado mais assim no futuro, né? Porque como é que ele acha que uma sociedade ia ficar do mesmo jeito, tipo, há 50 anos à frente? Não tem como. Então, ele fala de pequenas mudanças, né? De perceber o outro, mas não ocorre. Mas isso é que ele é que ele é um homem do seu tempo, então ele está dialogando com Marx, então contra o espírito revolucionário de Marx, né? Contra as lutas de Marx, ele está se posicionando frente a isso. Fala, Amanda. Professor, tipo, sim, só como aluno, uma pergunta para a senhora. Claro. A senhora acha que a sociedade ela está evoluindo rápido? Não, eu acho. Ou ela ainda está lenta? Não, eu acho que a sociedade não evolui. Algumas coisas. Tipo, a gente está mudando em relação às coisas, por exemplo, isso que o Muniz falou, em questão do assédio e tal. Aí, tipo, então, a gente sempre evolui, tipo. Não, a gente evolui. Prioridade salarial, racismo, machismo, essas coisas estão melhorando aos poucos. A senhora acha que a gente está, de certa forma, melhorando, evoluindo
diferente, tá se tornando diferente. Rápido ou poderia ser mais rápido? Ou a gente não, a gente tá lento, sei lá. Isso que eu estou falando, né? O processo de transformação social, ele se dá em altos e baixos, né? Não se tem essa linha contínua de evolução. Por exemplo, você tinha a ciência como algo que já estava consolidado. Daí vem esse movimento que no Brasil e em vários países do mundo, negacionista, que fala ciência não vale de nada, o que vale é o que eu acho, a minha experiência e tal. Então, depois, imagine de quantos séculos, né, tentando colocar a ciência desde o Renascimento, se a gente pensar, então há lá 550 anos tentando pôr a racionalidade, a ciência, o método como algo palpável, vem um blá 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 que faz, ai Senhor, eu tenho que ouvir isso, não é possível, entendeu? Então nós somos assim. Só vou terminar aqui, e até nas relações. Hoje eu acho muito legal o tanto de figuras transgênicas que estão aparecendo, se colocando. Outro dia no Silvio Santos, no Domingão, eu falo, gente, é um outro mundo. Mas isso não impede que em algum momento venha um movimento super reacionário e fala, não, agora é mamãe, papai, homem, mulherzinha, entendeu? Então, não, a gente vive essa gangorra, pro bem e pro mal, né? Respondi, Amanda? Eu respondi, entendeu? Entendi. Fala, Arthur. Não, eu só ia complementar o que a Sarah disse aí, porque, tipo assim, como a Sarah tá falando, a gente não, de certo fato, evolui. Porque em cada período, assim, em cada época, a gente tem um tipo de sociedade. Aí a Sarah falando aí que como a gente não evolui, mas sim a gente vai se adaptando às mudanças da sociedade. Por exemplo, como eu tava falando 50 anos atrás, era normal um homem chegar e falar, ô, lá em casa, saca? E, tipo assim, hoje em dia não é. Mas não porque a gente evoluiu, de certa forma, mas porque a gente foi se adaptando à sociedade que a gente tá convivendo. E, tipo, hoje a gente acha errado essa questão de assédio, racismo, outras coisas, a gente faz homofobia. Só que antigamente era comum, querendo ou não, era comum ter isso. E a gente foi se adaptando para ver que isso não era uma coisa boa na sociedade. Uhum. Igual, por exemplo, a questão da mulher, né? A mulher em relação à posição social da mulher, né? A mulher é um saco, né? Porque ela tem um monte de problemas, assim. A mulher carrega os filhos, carrega a fama, carrega a família, carrega o marido, carrega tudo, né? É um mundo, e aquelas que se negam são coagidas a fazê-lo, né? Eu acho que a mulher é a mais importante da sociedade, só queria dizer isso, hein, professora? Mas, então, se você pensar, hoje a mulher tem mais lugar de fala, sem dúvida, mas ela saiu de um lugar que pelo menos o homem sustentava a casa para um lugar que agora ela sustenta a casa e assume o resto. E ela não queria isso, ninguém quer, ela queria, nós mulheres queremos que a sociedade, homens e mulheres contribuam da mesma maneira, é óbvio, entendeu? Outro dia eu estava ouvindo, eu sempre briguei em casa, que o povo fala, não mãe, eu vou te ajudar, não, meu marido fala, vou te ajudar, eu falo, a única que não precisa de ajuda sou eu, porque além de eu ganhar meu dinheiro, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu não preciso de nada, quem precisa são vocês. Então, nós não saímos de uma posição de desigualdade para uma de igualdade, nós saímos de uma posição de desigualdade para uma desigualdade pior, porque ainda, imagine, porque a sociedade é um processo, casamentos aí de 30, 40 anos, que o homem vai embora, a mulher era dona de casa, fica com os filhos, e ainda falou, olha, você tem que trabalhar para sustentar. Puta que pariu, mas ela foi subordinada a essa vida de escrava do lar a vida inteira e, de repente, no mundo moderno, te vira, meu. Entendeu? E se bobear, ganhar mais, paga pensão pro marido ainda.
Então não, né? Então não, a gente não evolui, não. A gente dá pulos. É um looping. Eu falo, só vamos Está evoluir, engatinhando ainda, Amanda, professor. quando a gente colocar os homens na nossa... subjugar os homens. Pôr eles para trabalhar fora de casa, dentro de casa, pagar as contas, cuidar dos filhos, daí a gente evoluiu um pouquinho. Por enquanto está muito longe de evoluir ainda. É isso aí. Olha, professora, não, vou relatar aqui. É porque ultimamente, tipo, eu vim pra casa minha tia e eu tô meio que ajudando minha tia aqui, que ela teve um neném recentemente. E aí ela tem alguns problemas e eu tô meio que ajudando a cuidar da Luísa. Aí eu ando me perguntando, se meu sonho antes era construir uma família, mas é algo tão complexo, porque, tipo, tem que ajudar, tem que ter tanto esforço de ambas as partes, e eu tenho tanto medo de um dia eu fizer alguma coisa dentro de casa eu não conseguir ter esse equilíbrio, porque parece que é um caos. Aí parece que atrasa. Aí eu tenho medo de eu não conseguir focar na minha carreira profissional. Aí parece que isso, tipo, porque é uma coisa tão normal. Eu percebi que é tão normal isso, porque isso acontece, tipo, 90% das famílias que eu conheço. E é um desequilíbrio que é tão normal que é um fato social. Que é um fato social, que parece que é normal. Você tem que largar tudo para cuidar da prole. Você é responsável pela prole, né? Você. Daí você fala para o mundo que eu tenho cuidado do nenenzinho, bonitinho, fofinho. Daí você tá lá gorda, horrorosa, massacrada pelo neném que chora. Tem todo teu marido, quando ele cansa muito, vai trabalhar. E quando volta, fala, ai, me dá um tempo. Ai, trabalhei o dia todo, tô cansado. Deixa eu sentar e tomar uma cerveja. Você fala, eu vou matar esse desgraçado. É difícil. Arthur, é difícil. Se uma coisa é difícil, é a vida da mulher nessa sociedade. E claro que tem lugares que hoje isso está muito menos ruim, né? Mas, em geral, não é fácil, não. Fazer a chamadinha. Gente, me ajude aí a ver quem tá aí, tá? Que eu não estou vendo vocês agora. Então, eu preciso que vocês me falem. Só um minuto, eu vou fazer rapidinho, vocês vão me acompanhando aí. Amanda. Presente. Ana Caroline. Arthur da Silva. Presente. Arthur Pontes. Então, professor, esse aí é o que tá doente e não pôde participar da aula. Ok. Arthur Muniz. Tá aqui. Davi Abreu. Presente. Eduarda. Não tá aí, não? Fernanda Cristina. Gabriel Cunha. Presente. Obrigada. Giovana. Presente. Gustavo Ferreira. Presente. Obrigada. Gustavo Oliveira. Yasmin Pereira. Presente. Cauã Oliveira. Opa! Presente. Cauã Rodrigues. Ele tá aqui na aula, professora, mas Ele tá na aula, só que tá sem microfone. Ah, tá. Ok. Cauê. Presente, professora. Obrigada. Laís. Presente. Lavínia. Tá aí? Maísa. Presente. Joia. Marcelo. Presente. Joia. Maria Clara. Presente. Obrigada. Pedro Henrique. Presente. Ok, obrigada. Tiago Dias. Presente. Tiago Oliveira. Não. Vinícius Alencar. Presente. Obrigada. Então, ok. Meninos, muito obrigado. E vocês falam para o povo se acostumar
porque vamos voltar presencial